E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. E agora que nas aulas anteriores aí a gente já finalizou o nosso dashboard, uma situação comum que a gente vai ter é a necessidade de atualizar esses dados. Considerando esse nosso exemplo aqui, eu poderia ter um novo aluno nessa turma, eu poderia ter um aluno reprovado aqui refazendo a prova, né, e tendo uma nova nota, essa nota sendo modificada, entre outras várias situações que poderiam de alguma forma afetar essas nossas visualizações aqui, e o nosso dashboard precisa refletir essa nova realidade. E aqui, quando a gente está criando um dashboard dessa forma, basta a gente vir aqui na opção Atualizar e clicar sobre ela para que os dados sejam atualizados. Quando eu clico aqui no botão Atualizar, o Power BI vai fazer uma nova consulta àquele arquivo original que a gente indicou lá no início, a planilha do Excel, aqui nesse caso, né? E vai atualizar a nossa base, refletindo aqui no dashboard qualquer alteração que tenha ocorrido lá nesse arquivo que a gente está utilizando. Como aqui o meu arquivo continua exatamente o mesmo, nada aconteceu, a gente não teve nenhuma alteração aqui nos dados. Então, para a gente conferir aqui na prática, eu vou abrir aqui aquele arquivo. Então, essa é a planilha que a gente está utilizando ali no dashboard. E aqui eu poderia fazer qualquer alteração nela. Eu vou, então, incluir um aluno a mais. Vai ser o Eduardo, com a nota 0, e não foi aprovado. Então, agora a gente deixa de ter 14 alunos aqui na turma e passa a ter 15. Então, vou fechar aqui a planilha, salvar as alterações. E por enquanto a gente continua com os mesmos dados aqui no dashboard, porque ele ainda não foi atualizado. Agora, quando eu clicar aqui na opção atualizar, ele vai executar novamente. E agora a gente pode ver que temos 15 alunos aqui na turma, a nota média foi alterada, o percentual de aprovados e reprovados também, porque agora a gente tem 8 reprovados e 7 aprovados. Se a gente conferir aqui, entrou um nome a mais na nossa relação, que é o Eduardo, que está aqui no gráfico também com a nota 0. E por conta desse aluno a mais aqui, vocês podem ver, inclusive, que a nossa tabela perdeu um pouco da formatação aqui. Foi necessário incluir essa barra de rolagem aqui, então ela acaba ficando um pouco diferente da tabela aqui dos aprovados. É aquilo que eu comentei quando a gente estava aqui fazendo esses ajustes no dashboard. Naquele momento, com aquele número de nomes, o ajuste ideal era daquela forma. Agora, aqui que a gente tem um número diferente, talvez já modifique um pouco esse resultado, e o interessante seja a gente revisar esses ajustes. Então, por isso é sempre importante considerar a situação prática que vai se utilizar esse dashboard. Então, se ele vai ter constantemente mudanças, é interessante que tu já pense nisso no momento que tu cria ele, para que tu não tenha que aí ficar constantemente fazendo ajustes nele de acordo com as atualizações que acontecem lá nos dados. Então, pessoal, dessa forma simples aqui a gente já consegue atualizar as informações. Então, basta que o arquivo que a gente está utilizando seja atualizado. A gente vem aqui no dashboard, clica na opção Atualizar aqui do Power BI que eles vão ser atualizados. Vamos conferir agora aqui uma situação um pouco diferente. Eu vou voltar lá na nossa planilha. Então, vamos abrir novamente aqui. E agora eu vou mudar o nome de uma coluna. A coluna aqui não vai mais ser aprovado e vai ser sim situação. Vamos supor aí, né, que por algum motivo tu achou melhor modificar a nomenclatura das suas colunas, ou tu recebe essa planilha de algum outro local e ela já veio com esse nome modificado. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, podem ver que continua tudo igual aqui, né? O Eduardo ainda está aqui. Eu apenas alterei aqui o nome da coluna C de aprovado para situação. Eu vou fechar e salvar. E agora vamos novamente aqui em atualizar. E a gente teve uma mensagem aqui, né? Um alerta. A coluna aprovado da tabela não foi encontrada. Então vamos fechar aqui. Podem conferir que continua tudo igual aqui, né? Mas a atualização não aconteceu. Então vou clicar novamente aqui para a gente conferir um pouco essa mensagem de novo. Sempre que eu tiver uma mensagem como essa, significa que a nossa atualização não aconteceu. Então, se eu tivesse deletado alguns nomes lá na minha planilha, se as notas tivessem sido modificadas, esses dados não viriam aqui para o Power BI e mesmo eu tendo clicado no botão atualizar, o nosso dashboard não seria atualizado, porque a gente teve um erro na execução dessa atualização. No caso aqui, o erro foi que a coluna aprovado não existe mais. O nosso dashboard aqui está configurado para utilizar a coluna aprovado. Então, se o nome dela for modificado, percebam aqui, ela ainda existe, os dados dela ainda estão lá, a gente não mexeu nesses dados, a gente apenas modificou o nome dela, o que impediu já de a atualização acontecer, porque conforme a gente vai ver aí depois, nas próximas aulas com Power Query, essa nomenclatura aqui está sendo utilizada aqui no momento que a gente obtém os dados lá da planilha do Excel. Então, vou fechar aqui, vamos voltar lá na planilha, e vamos renomear novamente aqui para aprovado. Ok? E vamos excluir essa alteração que a gente fez aqui também. Encerrar. E agora então vamos atualizar. E agora sim a atualização aconteceu sem nenhum problema. A gente volta a ter 14 alunos aqui. Inclusive a formatação aqui na nossa tabela foi alterada novamente. A barra de rolagem sumiu.
porque agora todos os nomes aqui, né, cabem nesse espaço que a gente deixou determinado. Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente dá sequência aí, agora na utilização do Power Query, que é o editor de consultas aqui no Power BI, que vai nos possibilitar fazer muitos ajustes nos nossos dados, tratamentos dos dados. Inclusive, vai ser onde a gente vai conseguir fazer grande parte das nossas utilizações de Machine Learning através da linguagem R, da linguagem Python, através dos scripts que a gente pode inserir lá no Power Query.